Record, gravando. Bom, meninos, vamos lá. Alguns exercícios aí, então, sobre a questão de migração. A gente tem que dar uma amassada nesse barro aqui para conseguir mudar de assunto. Aí, depois desses exercícios, você fala, não, Bruxelas, tá tranquilo. Não tô com dúvida, tá tudo redondinho. Aí a gente toca aí para agricultura. Beleza? Vamos lá, então, ó. Eu comecei com algumas questões do Enem. Do Enem. Acompanha comigo aí, ó. Questão número 1. Depois de estudar as migrações no Brasil, você lê o seguinte texto. Havia um textinho lá, ó. O Brasil, por suas características de crescimento econômico, apesar da crise e do retrocesso das últimas décadas, é classificado como um país moderno. Tal conceito pode ser, na verdade, questionado se levarmos em conta os indicadores sociais. O grande número de desempregados, o índice de analfabetismo, o déficit de moradia, o sucateamento da saúde, enfim, uma avalanche de brasileiros envolvidos e tragados num processo de repetidas migrações. Só uma dica, quando você pega texto, questão com texto, no Enem, olha quando que esse texto foi escrito. Na fonte embaixo ali, ó, Valim, 1996. Então, esse texto está se referindo ao finalzinho da década de 90, certo? Nessa década de 90, e você vai ter aquela migração do plano para o plano real, um começo de neoliberalismo no Brasil. Ok? Então, vamos ver o que ele quer saber. Ó. Analisando os índices, os indicadores citados no texto, você pode afirmar que a grande número de desempregados no Brasil está exclusivamente ligado ao grande aumento da população. Pensa, se só tem desempregado no Brasil porque tem uma população muito grande. Não, né? A gente sabe que a questão do desemprego no Brasil, ela está tangente aí à capacitação profissional, à questão principalmente da educação. Então, acaba não sendo isso. B, existe uma exclusão social que é resultado da grande concorrência existente entre a mão de obra qualificada. Beleza, você tem essa exclusão social, mas ela não é resultado por conta da concorrência de uma mão de obra qualificada. Ela é causada por quê? Pela não qualificação dessa mão de obra. A mão de obra qualificada, ela não concorre com a mão de obra não qualificada. São nichos econômicos e de emprego completamente diferentes. Então não tem nada a ver isso daí. C. O déficit da moradia está intimamente ligado à falta de espaços nas grandes cidades. O que você acha? A falta de moradia, a falta de residências, a falta de casa própria, papapá, está intimamente ligado à falta de espaços nas grandes cidades. Não tem espaço. Grandes cidades não tem espaço, né? Então não tem, por isso que falta casa. Entende o seguinte, isso é questão de urbanização. Você tem um processo de verticalização. Franca está passando por esse processo muito assim, interessante até. Porque, primeiramente, uma cidade ela cresce no sentido horizontal. Depois, a hora que não tiver mais espaço no horizontal, ou tiver menos disponibilidade, a cidade vai crescer no sentido vertical. Então, para você perceber um nível de desenvolvimento de uma cidade, é só você prestar atenção na verticalização urbana dela. Quanto mais verticalizada essa cidade tiver, melhores são as condições da mesma. Então, Franca está passando aí por um processo de verticalização. Uma quantidade muito grande de prédios, principalmente depois de 2010, na última década ali, uma quantidade muito grande. Então, querendo ou não, isso te traz uma benefício, né? Te traz um desenvolvimento urbano, principalmente. Mas para você ter o desenvolvimento urbano, tem que ter o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. Daí ele está falando o seguinte, que a falta de moradia está intimamente ligado à falta de espaço nas grandes cidades. Não necessariamente. Né? A D. Os trabalhadores brasileiros não qualificados engrossam as fileiras dos excluídos. O que você acha? Se o cara tiver qualificado, inclusive hoje, né, mesmo qualificado, o ingresso no mercado de trabalho ele é muito difícil, ele é muito complicado. Você pode ter N formações aí, se você não tiver um pouco de sorte também, se você não tiver um pouco de
de QI, né, o tal do quem indica, fica mais complicado. Então, sim, acaba certo, acaba dando certo aí, ó. Os trabalhadores brasileiros não qualificados engrossam as fileiras dos excluídos, infelizmente. E, por conta do crescimento econômico do país, os trabalhadores pertencem à categoria de mão de obra qualificada. Por conta do crescimento econômico do país, os trabalhadores pertencem à categoria de mão de obra qualificada. Seria bom se o fosse, né? Mas não necessariamente. O Brasil, mesmo sendo um país aí que ganhou uma emergência e que se tornou emergente ali a partir dos anos 90, né? Depois do Plano Real, depois do ingresso ali de um pouquinho de algumas medidas neoliberais, esses trabalhadores não necessariamente estão todos, né, na categoria de mão de obra qualificada. Tranquilo? Qual que tá certo aí? Alternativa D de Danone. Belezinha? Tranquilo? Vamos para 2. Questão do Enem também, ó. Antes de você ver o que está perguntando, foca nos mapinhas ali, ó. Você vai ter as décadas de 50 a 60, 60 a 70, 70 e 80. São as mudanças aí nos fluxos migratórios, né? Você vai ter um fluxo muito intenso ali, 50 a 60 e 60 a 70, principalmente aí de nordeste para sudeste e centro-oeste. 80 também, a flecha está mais grossinha. A partir de 70, ó, 60, 70 e 70 e 80, você percebe que você vai ter um fluxo do centro-sul para o centro-oeste e norte. A gente viu isso no finalzinho do ano passado. Vamos ver o que vai acontecer aí, ó. Enem. Desculpa. Os fluxos migratórios humanos, representados nos mapas abaixo, mais do que um deslocamento espacial, podem significar uma mudança de condição social. Analisando-se os mapas, pode-se afirmar que essa mudança ocorreu com trabalhadores rurais nordestinos que migraram para São Paulo na década de 50 e 60, transformando-se em operários do setor industrial. O que você acha? Porque, ó, o que eu enunciado lá em cima, ó, os fluxos migratórios humanos representados nos mapas abaixo, mais que um deslocamento espacial, significa uma mudança de condição social. Então, óbvio, por que o migrante ele desloca do território da região dele e vai para outra? Porque ele quer uma melhoria de vida. Ninguém em sua consciência sai daqui e vai para o Djibouti. Cansei da vida no Brasil, vou para Papua Nova Guiné. Vou para a Etiópia, para a Eritreia. Não. A não ser que você vai fazer um trabalho voluntário, né, missionário, não sei o quê. Mas para a melhoria de vida, é o sentido do fluxo migratório. Você vai para um lugar melhor, ou você vai para um lugar, para uma localidade que te traga benefícios, né, econômicas e sociais aí. Então, trabalhadores rurais nordestinos que migraram para São Paulo nas décadas de 50 e 60, transformando-se em operários do setor industrial. Não está errado. Não está errado. Vamos ver as próximas. B. Agricultores sulistas que migraram para o centro-oeste na década de 60, tá certo, transformando-se em empresários da mineração. Se fosse no norte, eu ficava quieto, porque você tem uma atividade de mineração lá interessante. Mas centro-oeste, o centro-oeste é o nosso berçário agropecuário. Então, a maior parte do cultivo agropecuário do Brasil se dá no centro-oeste. Então, os caras foram lá porque compraram terras que eram mais baratas. O governo militar começou a vender né, em grandes quantidades. Então, os caras foram lá para o setor agropecuário, não necessariamente para o setor de mineração. Então, a B você esquece. C. Trabalhadores rurais nordestinos que migraram, né, para a Amazônia na década de 60, transformando-se em grandes proprietários de terra. Pensa, os caras saíram do Nordeste, foram para a Amazônia e virou proprietário de terra. Procede isso? Geralmente, nessa década de 60, 70 aí, nordestinos que foram para o norte, eles foram para a construção, principalmente de usinas hidrelétricas, para a questão da exploração mineralógica, mas os caras, infelizmente, não se tornaram proprietários de terras, certo? Porque isso aí demandava investimento pesado, coisa que grande parte da mão de obra que saía do fluxo, que saía do Nordeste, não tinha. Então, a C está
redondamente errada. Vamos para D. Moradores de periferias de grandes cidades que migraram para o interior do país na década de 70, atraído pelas oportunidades de emprego nas reservas extrativistas. Pensa, o cara que mora na periferia da cidade, nos anos 70, ele vai para o interior do país, ele vai para o centro-oeste, ele vai para o norte e vai trabalhar nas reservas extrativistas. Ele vai trabalhar cortando madeira, caçando bicho, explorando minério, o pessoal da periferia. Não, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Depende do ensejo. Mas geralmente o pessoal da periferia busca um emprego no centro, busca um emprego na indústria. Então não necessariamente eles vão sair dali e vão para o interior. Até porque para você ir para o interior, para você se deslocar, você vai precisar de um investimentozinho ali. Então, cá entre nós, pessoal da periferia, aí, uma condição de renda bem aquém da desejada, então os caras não conseguiriam fazê-lo. Então a D está errada, tá? E pequenos proprietários rurais nordestinos, desculpa, que na década de 70 migraram para São Paulo para trabalhar com boia fria na colheita do café. Ele misturou 3 assuntos aí, ó. Pensa, pequenos proprietários rurais nordestinos que na década de 70 migraram para São Paulo. Tá, até aí eu calo a boca, tá certo. Para trabalhar com boias frias, beleza. O que é o boia fria? Aquele cara que vem para trabalhar na atividade agrícola, né? Vem trabalhar na roça, literalmente, na colheita de algum cultivo aí, geralmente cana e tal. Na colheita do café. Você lembra do café? Qual que é o períodozinho que você vai ter uma atividade cafeeira muito forte? Vai ser no final do século XIX, início do XX. Lembra? Só que em grande parte na colheita do café, eu não vou usar nem a mão de obra do migrante. Eu vou usar a mão de obra que era negro-africana e vou passar a usar a mão de obra imigrante. E se você lembrar dos 5 grandes grupos imigratórios para o Brasil, na questão do café, você vai ter que lembrar dos italianos, certo? Então, não foram isso pequenos proprietários rurais nordestinos. Foram aí a questão italiana. Só que no começo do século XX, não nos anos 70. Então, a questão ela te confunde completamente ali. Então, ó, E está errada, D está errada, C está errada, a B está errada, te sobra qual aí? Te sobra A. Os trabalhadores rurais nordestinos que migraram para São Paulo na década de 50 e 60, transformando-se em operários do setor industrial. Não só industrial, pensa na questão da construção civil, né? Então, o nordestino que veio para cá, não necessariamente ele foi para o campo. Porque campo por campo ele já tinha, né, atividade agrícola no Nordeste. Então, o pessoal veio para cidades, eles vieram para as áreas urbanas, diferente do italiano, diferente do japonês, diferente, certo? Do negro africano que foram para a atividade agrícola. O nordestino, na sua grande maioria, óbvio, alguns vieram com boias frias e tal, mas o grosso da vinda desses migrantes nordestinos para o Centro-Sul não é só São Paulo, não. Mas eles vieram para os centros urbanos, então não necessariamente para a área rural. Então a A está mais certa. Os trabalhadores rurais nordestinos que migraram para São Paulo nas décadas de 50 e 60, transformando-se em operários do setor industrial. Isso aconteceu também com o italiano, lembra? Hora dos anos 20 e 30, ali, a hora que você vai ter o início de uma explosãozinha industrial em São Paulo, aqueles italianos que estavam na lavoura, que estavam na colheita do café, eles já sabiam mexer com indústria. O processo de revoluções industriais já tinha acontecido na Europa. Então, os italianos já tinham um know-how, já tinham conhecimento ali e aplicaram aquilo na atividade industrial. Tranquilo? Bruxelas. Oi. Deixa eu te perguntar um negócio. Pode. Quando a gente estava falando dos migrantes que vinham trabalhar nas indústrias, não acontecia de muitas vezes esses trabalhadores rurais acabar principalmente em subempregos? Sim, com certeza. Só que quando você teve a explosão industrial, você teve 2 processos de industrialização no Brasil um pouquinho mais forte. Você começou com o Barão Nato lá no início do século XX, só que aí você não tinha gente para trabalhar. Aí veio o italiano. E depois da Era Vargas, você já deve ter visto isso em história,
que o Vargas cria? Ele vai criar a CSN, ele vai criar a Petrobras, então ele cria energia e matéria-prima, ele cria a CLT em 42, se não me engano, as leis trabalhistas. Então, a partir dessa segunda fase da industrialização com a Era Vargas, o cara vai vir para a cidade. Ele vai vir em busca aí de melhores empregos. Então, óbvio, a grande maioria consegue emprego na indústria e tal, mas só que você vai ter um nicho aí que não vai conseguir, né? Porque pensa, querendo ou não, você vai ter que ter um nível de alfabetização razoável para você trabalhar na indústria. Aqueles que não tinham a qualificação, que a gente fala muito hoje em dia, mas ela sempre existiu, aí sim eles vão para subempregos. Então, apesar deles trabalharem em subempregos, também tinha um grande índice de operários. Sim, com certeza. E mesmo trabalhando em subemprego, na cabecinha deles, era melhor do que ficar no sertão, e realmente era, né? Você tinha uma condição um pouquinho além do que aqueles tinham no Nordeste. Obrigada. Imagina. Vamos para a terceira. Questão do Enem também. Ó. E percebe que o Enem ele é maçante, né? Ele joga um textão bem cozido ali. Antigamente, você podia se dar o luxo de ir para a pergunta direto. Hoje em dia, você não pode mais fazer isso. Eles conseguem amarrar um pouquinho melhor o enunciado, o texto, com as alternativas. Então, vamos lá. Ó. O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, quando muitos nordestinos deixaram a região do Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os dados do IBGE de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, os anos 90, com um acréscimo de 7,6% nas migrações deste mesmo fluxo. A pesquisa de padrão de vida feita pelo IBGE em 96 aponta que, entre os nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais não qualificados. Olha lá, Marília. 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto que 13,5%, embora não sejam trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. Então, perceba que um dado lá de 96, você já estava quase que entrando ali nos anos 2000, 48% exercia trabalhos manuais não qualificados. Então, você não tinha uma qualificação profissional interessante. 18,5% eram qualificados e 13% trabalhavam em setores que não demandavam uma formação profissional. Então, junto 48 com 13, ali você vai dar 50%, quase 60% de trabalhadores sem qualificação. Certo? Então, isso é muito ruim, né? Mas, todavia, em comparação com as características da região que eles vinham, né? Que geralmente é do sertão, uma região mais seca, mais árida, muito mais pobre, uma produção ativa e uma PA, por mais que sem qualificação, mas com uma situação de renda melhor do que a que eles tinham lá. Então, vamos lá. Não que eu estou concordando com isso, tá? Longe de mim. O mesmo estudo indica também que esses migrantes possuem, em média, uma condição de vida e nível educacional acima de seus conterrâneos e abaixo dos seus cidadãos estáveis no Sudeste. Então, percebe, é o que eu falei desde o começo. O cara ele vai migrar para uma região melhor, para uma região além, não para uma região aquém. Então, o que falou nesse último parágrafo aí? Que o nordestino que veio para o Sudeste, ele vai ter uma qualidade de vida melhor que a do nordestino que ficou no Nordeste, porém, ele vai ter uma qualidade de vida pior do que a do próprio nativo, né, do Sudeste. Aí vamos ver o que ele quer saber aí. Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que o processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção industrial no Sudeste. Se fosse a questão do imigrante lá do italiano, beleza, o governo financiou, o governo não ajudou, mas a questão do nordestino não teve muito isso não. B.
Os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão de obra migrante. Seria interessante se tivessem feito, né? Mas em momento algum você vai ter uma qualificação profissional proporcionada pelo Estado, né? Um centro de estudo técnico, um centro Paula Souza, um curso técnico, um Sebrae, que seja aí, né? Para qualificar essa população, infelizmente não tinha. C. O processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço urbano. O que eu falei para vocês agora mesmo? O nordestino ele vai vir para o urbano. Pouquíssimos vão, não vou falar pouquíssimos, poucos vão para a área rural. A grande maior parte veio numa busca de melhoria de vida e na área urbana. Geralmente, os caras que vêm para a colheita, os boias frias, que vêm para a colheita agrícola, eles são transumância. O que é a transumância? Ou temporária, ou sazonal. Eu venho, colho a cana, colho o que eu tenho que colher e eu volto. Então, o trabalhador agrícola temporário, o nordestino que vem, ele colhe, ganha o dinheiro e volta. É diferente da migração que vem para o urbano. Porque o nordestino que vem para o urbano, ele vem e fica. Ele se instala. Óbvio, né, que ele não vai conseguir, a priori, aí, uma localidade interessante, ele vai para a periferia, mas acontece aí sim esse processo de inchaço urbano. As cidades vão inchando, a população vai crescendo, né? Então o Estado aí perde um pouco do controle também. D. As migrações para o Sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual. Sobretudo na década de 80. Como que valorizou o trabalho manual? Sempre vou ter mais mão de obra. Então não houve uma valorização, houve uma desvalorização. Lei da oferta e da procura. Tem muita gente para trabalhar, eu vou pagar pouco. Tem pouca gente, eu pago mais, eu pago melhor. Certo? Então a D está errada. E a E, a falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior versatilidade profissional. Haveria uma maior versatilidade profissional se o migrante tivesse uma especialização, tivesse uma capacitação. Como os caras não têm, então não é versátil, né? Então tá errado. Nesse sentido aí vai estar certa do inchaço urbano. Cadê? Alternativa C. O processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço urbano. Certo, meninos? Tem alguma dúvida nessa? Tranquilinho? Michel, Oi, Mar. daquele negócio que eu te perguntei. Então, se, tipo, por exemplo, essas porcentagens que o texto dá, tipo, se você somar até dar o 100%, daria uma diferencinha. Essa diferencinha seria a quantidade que estaria trabalhando no campo ou com outras coisas, como, por exemplo, artesanato, enfim, ou não? Sim, sim. É que ele não deve ter levantado o finalzinho ali para dar o 100. Ele jogou só os dados que era interessante para falar da questão urbana, principalmente. Então, sim. Entendi, obrigada. Imagina. Bora, Pires. Vamos para 4. Acho que é a última do Enem. É a última. Ah lá, ó. A moderna conquista da Amazônia inverteu o eixo geográfico da colonização da região. Desde a época colonial até meados do 19, as correntes principais de população movimentaram-se no sentido leste-oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada. Nas últimas décadas, os fluxos migratórios passaram a se verificar no sentido sul-norte, conectando o centro-sul à Amazônia. O que o texto está falando? Que até o século XIX, quem que ia para o norte? Se o sentido era leste-oeste, era o pessoal do Nordeste que deslocava para o norte. Aí você vai ter ciclo da borracha, certo? Só que aí falou que nas últimas décadas, Paraná, você vai ter um fluxo sul-norte. Então o pessoal do centro-sul se deslocando para o norte. A mesma coisa que o sulista foi para o centro-oeste. Você vai ter um deslocamento para norte. Aí vamos lá. O primeiro eixo geográfico de ocupação das serras amazônicas. Meu Deus do céu.
O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas demonstra um padrão relacionado à criação de quê? O pessoal foi para lá para quê? Ó, núcleos urbanos em áreas litorâneas. Vamos pensar na característica do norte. Você vai ter duas metrópoles, Belém e Manaus. Na sua grande maioria, no restante, são cidades pequenas, são grandes vilarejos, são população ribeirinha, próxima a rios ali. Então, o pessoal foi para núcleos urbanos em áreas litorâneas. Não. B. Centros agrícolas modernos no interior. No interior da Amazônia, no meio da floresta, vai ter um núcleo agrícola moderno. Não. C. Vias férreas entre espaços de mineração. Beleza, você vai ter as ferrovias lá que vai interligar o setor de mineração aos portos para exportar. Mas o que tem a ver o deslocamento populacional para lá? Nada. D. Faixas de povoamento ao longo das estradas. Estradas? Você tem a Belém-Brasília, a Transamazônica, a Belém-Brasília. Cara, em determinadas localidades lá não tem asfalto até hoje. A Transamazônica principalmente. E corta, ela atravessa a floresta, não tem cidade, não tem povoamento ali. E aí, ó, povoados interligados próximos a grandes rios. Vamos pensar, memoriza isso. Região amazônica, região norte do Brasil. A rede fluvial ela é muito interessante. A grande quantidade de rios. Você vai ter muito mais rio que estradas. Então, o deslocamento na maior parte do norte é feito pelo sentido aí, pelo meio de transporte fluvial, por rios. Então, o pessoal vai interligar, eles vão, né, se desenvolver, ó, povoados interligados próximos a grandes rios. Eu não vou criar um povoado no meio da floresta, não tem como chegar lá. A não ser que eu vá, né, desbravando aí, igual um bandeirante. Então, essa concentração vai se dar de população em povoados interligados próximos a grandes rios. Tranquilo? Vamos lá. Percebe como você tem que interpretar um pouquinho também? Não é questão muito direitinha, não. Questãozinha da Unesp. Ó, essa questão ela é complicadinha. Você vai ter um gráfico de imigração no Brasil, né? Na horizontal, anos, na vertical, quantidade de imigrantes. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Aí vamos ver. Só para título de curiosidade, olha lá, 1885 foi quando começou a ter o início da marcação ali. Pensa, 1885 já está nas leis abolicionistas, então a atividade, a mão de obra negro-africana passou a ser menos usada, então começa a vir a imigrante. Então vamos ver, ó. Na análise dos movimentos migratórios no Brasil, ao Brasil, o gráfico expressa os impactos. Quais impactos? Vamos lá, ó. A Lei de Cotas, no número 2, 1920, com o controle sobre a entrada de estrangeiros para evitar o aumento do desemprego no Brasil. Se pegar a Lei de Cotas, ela vai trabalhar com os Estados Unidos, lembra? Lá nos Estados Unidos funcionou assim, mas e para o Brasil? E perceba que de 1915, cara, é a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Então, essa diminuição do fluxo migratório foi principalmente por conta aí da Primeira Guerra Mundial. Não tem nada a ver com lei de cotas, não. Pula para a próxima. Bruxelas, como é que eu vou saber disso? Dedução. Você vai ter que analisar ali a época, a data. Né? B. Da Primeira Guerra Mundial, em 3, com o desinteresse pelo país devido à oposição à Tríplice Aliança. Vamos ver. B está falando que a Primeira Guerra é em 3. Meu amor, 3, você está em 1930, 1935. É a Primeira Guerra? Não, é a Segunda, cancela. C. Das leis de redução e abolição da escravatura em 1, com o incentivo à vinda de imigrantes para compor a mão de obra nas fazendas cafeeiras. E pensa, 1889 acaba,
né, 88, aliás, acaba a escravidão. Então você vai ter um aumento vertiginoso aqui, ó, da vinda dos imigrantes, principalmente aí, os italianos, para as indústrias para as fazendas cafeeiras. Então tá certo a ser. Vamos para a D de Danone. Da Segunda Guerra Mundial em 4. Vamos ver, o 4 tá 40 e 45. Tá no finalzinho dela, né? Com a interrupção do fluxo de imigrantes alemães a partir da adesão brasileira ao eixo. Vamos lembrar, Segunda Guerra Mundial você vai ter os aliados, Estados Unidos, União Soviética, França e Reino Unido e outros ali, e o eixo era Alemanha, Itália, Japão e tinha outros também. Se dependesse do interesse da ideologia do Vargas, o Vargas ele era um fascista, que é primo do nazismo, né? Então, pelo Vargas, ele se aliaria ao eixo. Só que o que aconteceu? Vem o Walt Disney aqui, cria o Zé Carioca, massageia o ego do brasileiro. Vem o Roosevelt aqui, compra a participação do Brasil. Então, o Brasil participou do lado dos aliados e não necessariamente do lado do eixo. Certo? Então, a D está errada. E do regime militar em 5. Vamos ver, o 5 é nos anos 65, certinho. Com o combate à entrada de latino-americanos em prol da europeização da sociedade brasileira. Os militares fizeram isso? Se você pegar a questão militar, é questão de nacionalismo, ou mesmo de ultranacionalismo, então não tinha nada a ver. Beleza, contra o latino-americano, mas contra o europeu também. Eles queriam uma construção, né, natural aí do próprio brasileiro. Então tá errada aí. O que te sobra que está certa? Alternativa C, das leis de redução e abolição da escravatura em 1, com incentivo à vinda de imigrantes para compor a mão de obra nas fazendas cafeeiras. Tranquilinho? Bonitinho? Tem alguma dúvida nessa? Não? Vocês não conversam comigo, fico chateado? Então tá bom. Faltam 2 minutinhos aí. Deixa eu tirar, não vai dar tempo. Eu vou colocar esse material no Classroom. Tenta fazer o restante. A gente fez metadinha. Tenta fazer as outras 5. Daí, se tiver alguma dúvida, você traz pra gente. Pode me chamar no privado, no Instagram, quem tem medo me grita lá, que eu te ajudo. Certo, meninos? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Deixa eu tirar do... não. Stop share. Pronto. Tem alguma dúvida? Converse comigo, eu tô carente hoje. Não, Bruxelas. Oh. Como é que vocês estão? Tô bem, você? Tô bem também. Então tá bom. Saudade de você, Bruxelas, dos seus plantões. Meu Deus. Faz tempo, né? Olha aí. Palhaçada. Mas tem que proteger, não adianta. A gente tem que fazer por onde. É. E eu tô vendo aqui as carinhas, eu não vejo... Olha lá. A foto do Guilherme, gente. É um cachorro. Bonitinho. Gabriel. Deixa eu ver quem mais tá aí de foto exótica. Vanini. Brena, gostei do panda. O André parece... É o Barney, gente. Olha isso. Que medo. Eu morri de medo do Barney. Ah, figura. Bom, meninos, é isso. Vai dar nosso tempo aí. Fiquem com Deus. Fiquem com a deusa. Qualquer coisa, grita. E a gente vai se ajudando. Se precisar conversar, desabafar, bater uma bruxada, me acorde. Eu posso não resolver seu problema, mas eu te escuto. Acho que eu sou bom nisso. Talvez. Certo? Um beijo. Até mais. Tchau, Bruxelas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meninos.